estamos recebendo aqui o prefeito em exercício, o Deco Battisti. Já está conosco. Deco, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem, Deco? Bom dia, Dirley. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Valdomiro. Bom dia, Felipe. É um prazer estar aqui na Rádio Cidade, nessa manhã de sexta-feira, né? O pessoal já se preparando pro final de semana. Um dia maravilhoso. Com certeza muito bom estar aí. Bom, vou começar falando sobre o cargo que você está exercendo no momento, que é de prefeito. Sim, senhor. Né? Eu sei que você tem uma atuação na qualidade de vice, mas sempre acompanhando obras aí, sempre ao lado do André em todos, ou seja, vocês têm uma afinidade muito forte, um alinhamento muito bom. Mas você sentiu alguma diferenciação aí do fato de ser agora prefeito em exercício, nessa ausência do André Weck? Sim, aumenta o número de compromissos, agendas, né? A gente tem bastante agenda, eu continuo acompanhando as obras, né? Mesmo que esteja lá agora o Alex como secretário lá no C me substituindo, a gente continua acompanhando as obras para quando retornar não perder o ritmo. E além da agenda de vice-prefeito, eu estou com a agenda também do André, e olhando todos os pontos da cidade, né? É bem corrido, mas é gratificante. Quando tu gosta do que tu faz, é gratificante o resultado. É mais fácil ser vice-prefeito? É mais tranquilo, não? O trabalho é o mesmo praticamente, só que agora tem a responsabilidade da caneta, né? A caneta, o peso é maior, né? A caneta do vice-prefeito não tem tinta, né? Boa pergunta. Boa resposta. Boa, sim. É verdade. Não tem tinta. Já diz o ditado de quem está na política, né? Aliás, nós sempre tivemos um histórico de vice-prefeitos bastante atuantes, né? Brusque sempre teve esse histórico de né? Não aquele vice-prefeito que não atua, não, sempre. É verdade. Sempre. Tem razão, sempre. bem lembrado, Valdomiro. Brusque tem que os prefeitos, eles geralmente há um rompimento, né? Às vezes na política, né? Mas nesse caso aí é o contrário. Vamos lá, vamos citar o Arivec foi prefeito da cidade. O Dagomar Carneiro teve uma grande participação. Muito Zeno ativo. Ranigo, quando foi vice do Celso Bonatelli, também bastante ativo, né? O Heraldo, quando foi vice do Ciro, também foi bastante ativo. O Serafim Venzon aí não dá para falar muito, porque o Serafim, logo que assumiu a vice, também saiu para candidato, mas era bastante ativo e assim por diante. Agora, baseado nisso, André, você que assumiu aí a Secretaria de Infraestrutura, a última vez que veio aqui, você disse que tinha umas obras aí importantes, entre elas a revitalização, e eu vou começar por isso, em relação a obras, a revitalização da rodovia que a gente chama de Antônio Raio também, mas vamos falar no popular, aquela que liga do Souza Cruz ao Dom Joaquim. O André também falou aí de uma situação que é possível ainda esse ano fazer essa revitalização. Isso já tem uma data marcada? A gente contratou o projeto, né, para fazer essa revitalização, que vai contar com pontos de duplicação, pontos de terceira faixa, né? A gente vê que o trânsito de Dom Joaquim hoje está caótico, vim de lá hoje, daquela região, e a gente vê que demora muito, não adianta a gente só ficar recapeando rua, e onde que tem espaço, onde tem ainda condições, a gente tem que pensar já em melhorar, nem que demore um pouquinho mais, que recapear a gente faz isso em um mês. Lógico que para fazer uma revitalização vai muito mais, mas tem que pensar já para frente e em otimizar também esse recurso público. Então a gente fez esse acordo com o Jorginho, a gente faz o projeto, até porque a gente sabe os problemas que tem na rodovia, os pontos de entrada, saída, onde tem projetado, quem sabe, algum empreendimento, um loteamento que daqui a pouco tem que deixar algum trevo, alguma coisa. Então a gente sabe desses problemas, a gente contrata o projeto e ele libera o recurso para fazer esse trabalho. Foi um acordo que nós fizemos com ele, estava aí o André, e o projeto a gente já contratou, prazo de 3 meses para entregar esse projeto. E aí, com o projeto e precisando de execução, não? Sim, então para apresentar, se ele já liberar o recurso, a gente já faz a licitação para iniciar o projeto, iniciar a obra, né? Esse recurso será 100% vindo de fora.
100% do Estado. 100% do Estado. 100% do Estado. Mas quem está pagando o projeto é a prefeitura. A prefeitura paga o projeto. Esse foi o acordo que fizemos. A gente paga o projeto e ele paga a obra. E a situação aí da sequência da Beira Rio aí? A gente vê nas imagens aí que está, inclusive com uma ideia, pelo menos essa é a informação que a gente obteve, de uma entrega antecipada. Você acredita nisso? Acredito que a obra da Beira Rio, da pavimentação, calçadas, tudo vai ficar bem antes do prazo, pronto, né? Visto que o prazo de entrega era em novembro desse ano, o primeiro lote. O primeiro e o segundo lote, como o segundo lote é menor, o prazo de entrega é em novembro desse ano. E acredito que o primeiro lote em agosto já fique pronto. Confirma essa data que 4 de agosto o aniversário da cidade poderá ser inaugurado? Confirmar não, mas a gente pretende. Pretende. Até porque a gente passa por ali e vê que tá bem, até tem aquela câmera da ponte do Maluxo lá, tá bem avançado, o asfalto sendo colocado, tudo. Tá bem avançado, atrasou um pouco por causa de umas indenizações de terreno, né? A pessoa não aceitou o acordo, a gente teve que judicializar, isso acabou atrasando a obra. Mas agora já foi dada a liberação pela justiça, a gente tá passando a obra e se tudo der certo, o prazo confirma ali para agosto, né? Tá, isso até aquela ponte nova, né? Até a ponte nova. Como é que tá a previsão agora para avançar? Porque, por exemplo, eu vi que já está sendo feita aquela parte de limpeza ali embaixo da ponte nova da ponte nova ali do Rio Branco, né? Aquele trabalho está sendo feito. Tem uma ideia de se levar até lá na ponte da Gráfica lá, como é que vai ser o andamento disso aí? Então, esse ali da frente dos irmãos Horti até na ponte do Pilolo, que é aquela ponte nova ali do Otto, o pessoal conhece do Otto ali, esse é o lote 2. Esse lote 2, o prazo de entrega é até novembro. Então até novembro vai ser entregue esse lote. Antes disso, a gente quer liberar o lote 1, porque no lote 2 a gente tem que parar a ponte ali, para fazer uma cabeceira nela. Ela foi uma ponte feita sem cabeceira, só aterro. Você diz fechar a ponte nova do Rio Branco, a ponte do Pilolo. Essa tem que ser fechada. Tem que fechar porque a Beira Rio já está passando por baixo ali, a escavação. Sim, eu vi. Mas a gente tem que fazer um paredão ali para cabeceira. Ela não tem cabeceira essa ponte. Quando fizeram sem cabeceira. Então a gente tem que fazer essa cabeceira. Então ela vai ser ainda fechada, provavelmente ficar uns 2 meses fechada ou mais. Depende ali porque é uma concretagem. Vamos ver a tecnologia, vamos usar essa concretagem, fazer gabião e fechando ali, mas a gente já quer deixar pronta, pelo menos liberada aquela na frente do Horto, para a gente não ter um transtorno maior ainda pro Rio Branco, pro Guarani ou pro Dom Joaquim. Então esse é um ponto ainda que está sendo analisado, mas a obra em si da via, drenagem, pavimento de base, subbase, está tocando 100%. Foi dito que estava tendo um impasse ali na saída dessa ponte, ali no Maluxo ali, por conta de alguma indenização, pelo menos foi o que o André falou aqui, que estava, de que maneira vocês iriam fazer um outro acesso ali para o Maluxo? Tem alguma dúvida ali ainda? Não, ali foi resolvido. A indenização ali que tinha era de terrenos ali, né? Sim. Que não é feito nada assim, o teu valor é esse, não, é um escritório que é um comitê que analisa, faz a avaliação da parte indenizada e passa para a pessoa, e a pessoa achou que era pouco e... Ô Deco, já que estamos no assunto Beira Rio, deixa eu perguntar, uma coisa que eu acho que também é também da alçada da CIE. Como é que fica a questão? A Beira Rio está sendo feita, tudo certo, mas tem aquela parte da Francisco Sassi ali que tem que ser feita aí, a parte de reconstrução, tem aquela rua que está afetada. Como é que vai ser feito isso? Os moradores podem ter um prazo para que seja feita aquela parte da reconstrução da Francisco Sassi, que aí, né? Junho, agora mês que vem vai ser refeita. Porque assim, o que tinha que esperar? A gente tem que esperar o gabião ali que foi feito, e depois do gabião, vocês passar agora lá, foi feito uma laje de concreto embaixo e vai ser feito um muro de concreto, que é uma parte mais alta e não tinha como cavar para gabião, tinha que ser um muro de contenção. Então eles estão concretando esse muro, conseguindo aterrar isso ali, e o prazo deles agora é junho, eles concretam e eles já refeita a parte da Francisco Sassi. Essa era a minha pergunta. Rodrigo acabou de fazer e você respondeu. Aí já foi isso que foi levantado aqui pelo André Vec, na última vez que ele teve, ele falou dessa dificuldade por conta desse acabamento aí. Os moradores então sabem que mês que vem vão ter a rua refeita. A princípio a empresa falou que mês que vem ela deixa pronto o concreto. Isso até ontem a gente teve uma reunião disso com as empresas, né?
que a gente tem toda semana uma reunião com as empresas para ver o andamento, ver as dificuldades, e ela falou que começo do mês que vem começa já a revitalizar ali a Francisco Sassi, aquele pedaço que desmoronou ali. Ô, Leco, já que eu estava falando de Beira-Rio, um pleito antigo ali dos moradores do Volta Grande, ele é aquela ponte de acesso do Limoeiro com a região do Planalto ali. Tem algum andamento, alguma proposta? Eu lembro que o prefeito falou sobre quando fosse ampliada a Beira-Rio, se estava no projeto, sabe, o pontilhão que foi interditado, né, ali na região do EMA, que faz a ligação com a região do Volta Grande ali, né? Ponte Pêncil. Uma ponte Pêncil, isso. Então, essa ponte Pêncil, o pessoal até da comunidade lá, ela conseguiu um recurso com o deputado. O deputado mandou 100 ou 150 mil reais. Só que hoje, a engenharia de hoje, para tu fazer uma ponte Pêncil, eles não fazem mais daquelas de corrente, de cabo de aço, né? Com madeira. Que nem tem cabo da Cristalina. Que nem a da Cristalina. Aquela lá tá feita, né? Mas hoje não tem nenhum engenheiro que assinar uma ponte Pêncil dessa. Tem que fazer uma estrutura de metal, né? Tudo bem feito. Fizemos o projeto, mas foi avaliado em 430 mil, bem acima do valor que o deputado mandou. Então a gente conversou com a Associação de Moradores, eles iam ver se alguém ali conseguiria aportar mais algum valor, e a prefeitura aportava mais outro valor para a gente fazer essa ponte Pêncil. Mas está nessa negociação. Mas aí seria Pêncil ou seria uma espécie de uma passarela de metal? Uma passarela rígida, né? Como se fosse a do centro aqui? Isso, mas daí de metal, para ficar mais em conta. Mais segura, né, também, mais né? seguro, tem que ser mais seguro, né? Sim. Então, tem feito esse trabalho, a gente tem feito até em conversa com a dona Terezinha, que é ali com o José Carlos, que é do Planalto, um grande líder comunitário ali, que estão nessa luta pela essa travessia aí, que ajuda muito, né? Sim. Quem trabalha de um lado do outro, tem que dar uma volta grande, ajuda muito. Tem gente que sai ali, por exemplo, da Abrão de Souza e Silva, vai pro Limoeiro, tem que dar uma volta enorme lá, né? Você falou em Volta Grande, é por isso que o nome é Volta Grande. A volta é grande. É uma mão na roda ali, né? Na verdade, aquele acesso ali. E tem muita gente da Volta Grande que usava essa. Vice-versa, tá? Exatamente. Deco, situação da Beira-Rio, governador Luiz Henrique da Silveira, aquela situação lá relacionada ainda à enchente de 2023, lá em novembro. Aquela parte ali próxima ao Rivermal, que continua para ser resolvido aquilo. O que está pegando ali? Ainda é um levantamento por parte da prefeitura de quem é a responsabilidade, da empresa que construiu, ou ainda fica para a prefeitura, enfim, não tem ainda a verba do governo do estado para resolver aquilo? Por que essa demora toda? Então, o levantamento foi feito, ele terminou em novembro do ano passado, entregaram, ali final de novembro, dezembro, entregaram um laudo. Com isso a gente conseguiu liberar para fazer a obra. Como a gente tinha garantido do governo do estado, contar todo o processo, um recurso, a gente aguardou essa liberação do governo do estado. O governo liberou porque estava trancado por causa daquela medida do Supremo Tribunal Federal. Liberou nesse ano, fevereiro por ali, e a gente fez a licitação. Já tem ganhador, já foi assinado o contrato com o ganhador. É a empresa Freedom, uma empresa muito boa. E quando assina o contrato, manda para o governo do estado para eles homologar e liberar a obra. Então já está nessa parte do governo homologar e liberar a obra. Então já parte da prefeitura já está toda feita, só parte agora do governo homologar e liberar. Tanto essa quanto a obra da Cristalina. Também teve uma empresa ganhadora, já falei com os proprietários da empresa, eles querem entregar aquela obra da Cristalina lá em 3 meses. Aquela que você esteve ano passado, foi isso, né? Isso, aquela que desmoronou toda a estrada cristalina lá na frente do seu Felisberto Petermann, na curva da onde que tem o depósito Samai, tem 4 pontos de interferência aí. Também já foi licitada a empresa ganhadora, empresa, pelo que a gente puxou no histórico, uma empresa boa, não é daqui, é de fora. O proprietário já veio aqui falar que assim que liberar já quer começar a botar as máquinas na pista e o prazo de 3 meses ele quer cumprir, de fazer lá a contenção. Então, essas duas já estão feitas, toda a parte burocrática, que é bem chata, na prefeitura já toda feita, e já está no governo do estado para liberar o recurso para a gente iniciar a obra. O que foi feito de levantamento? Quanto vai custar essas duas obras? Só faz ideia? Próximo dos 4 milhões, as duas, né? 2 milhões cada uma? Uma vai dar 1,8 milhão, outra dá 2,50 milhões, mais ou menos.
próximo de 4 milhões, 3 milhões e 900 aí. Então é para começar agora, daqui a pouco. Provavelmente a gente pretende já esse mês começar. Até a gente tá vendo, porque tem 2 homologações, é da Defesa Civil e da Infraestrutura. Uma é Defesa Civil, vai pagar, e outra é Infraestrutura. Liberando, vai para Casa Civil e eles liberam. Então a gente tá vendo onde que tá parado para ver se a gente consegue dar uma acelerada nessa liberação pra gente começar o quanto antes, né? Porque tá feia aquela Beira-Rio, tem que fazer mesmo, a gente sabe disso. Mas a nossa parte, a lição de casa da prefeitura está feita. Ô Deco, o que você pode falar da obra da drenagem aqui na 1º de Maio, né? Inclusive foi aberto aqui faz alguns dias um terceiro poço ali. Aliás, não sei se você passou, ele tá bem estreitinho ali, inclusive ficou bem ajustado ali o tráfego ali, a pista ficou bem estreita aqui na curva, porque agora são 3, né? São 3 poços que estão abertos. E até você, quando veio na rádio outra vez aqui, disse, não, agora a gente vai ter que tentar fazer alguma operação, alguma situação para conseguir fazer essa obra andar rápido. O que você pode falar para a comunidade desse momento? Como é que está a situação dessa obra da drenagem aqui na 1º de Maio? Então, a obra está indo bem, a gente até levou o pessoal das entidades embaixo lá na obra para conhecer, e a imprensa foi junto, como é feita a obra, né? Aí eles botam, por que não bota máquina, que não bota isso, que não bota aquilo? Então a gente já explicou várias vezes. Aqui é um solo muito ruim, a profundidade que está sendo cavada esse poço é 5 metros de fundura aqui. Então tu abrir um buraco de cima da pista, 5 metros de fundura, poderia ter o desmoronamento das laterais e prejudicar todas as construções que estão na 1º de Maio. Além disso, aqui passa tubulação de água, tubulação de lógica, tubulação de gás. Então, para tu botar uma máquina aqui, teria que ter toda a interferência nisso. Então, foi decidido na época fazer por baixo da terra para não ter toda essa interferência. Além disso, ia parar o trânsito todo. Assim, a gente está andando parcialmente, mas o trânsito ainda tá fluindo. No final do ano, no início do ano, quando assumiu o CIE, a gente pegou um cronograma da obra que estava atrasado e a gente reformulou esse cronograma. Eles têm que entregar tantos metros por dia dessa obra. E essa medição é feita semanalmente pelo engenheiro fiscal da obra. Hoje eles estão aproximadamente 50 metros à frente da meta que eles têm. Então eles estão andando mais rápido. Diz que foi aberto mais poços, porque se eles não bater a meta que eles têm, eles são notificados e posteriormente multados. Então a gente tem que ter essa seriedade com o trabalho e sempre teve, mas às vezes deixava um pouco mais à vontade. E aí, hoje a empresa está indo muito bem. É lógico que a gente não vê a obra andando, mas a obra está andando. Porque ela está debaixo da terra? Debaixo da terra. E ela está 50 metros à frente, mais ou menos, do que o previsto. Vamos dizer, se era para ter andado 100 metros nesse período, ela andou 150. Então eles estão adiantando, está indo muito bem a obra. Não é uma obra da noite pro dia, é demorado porque tu cava ali mais ou menos 1 metro, 1,5 metros por dia cada poço. É manual, não tem como botar máquina ali embaixo. Quem foi sabe o que eu estou falando. Então, olhar por fora é fácil julgar, mas quando eu levei o pessoal lá embaixo, eles viram, isso é um trabalho inclusive o CREA foi junto, o Observatório Social, foi todo mundo junto e viram que o tamanho da obra e a complexidade que ela tem. Então, em cima disso, porque como você está falando, né? Então, o pagamento da empresa é feito através da medição. Através da medição. Então, foi aberto esse terceiro poço agora. O ponto final dela é lá no cruzamento lá no semáforo, não? O ponto final dela é ali perto da Docassa, onde que o rio cruza a pista, né? Atravessa. Então tem, por exemplo, do poço que desse último foi aberto até lá na Docassa, deve dar mais o quê? 300 metros, 400 metros, por aí. Tem que dar uma olhada. Mas assim, vocês estão trabalhando já com um prazo, por exemplo, para se abrir um outro poço, enfim, porque a população pergunta assim, há um prazo? O prazo final de entrega da obra é em meados de julho do ano que vem, agosto do ano que vem. Porque depois dessa parte de subterrânea tem a parte por cima, que daí é cavada a via. Ali dessa parte para frente, onde que as construções são mais retiradas ali da pista. Do semáforo até do Senai, ali ali do semáforo ali da Gustavo Ralph Papp, que sobe ali, até na curva do Vanca,
ali é por cima, ali é galerias. Então ali vai abrir a rua ali. Aí abre a rua. Aí ali termina, né? Porque aí ele termina naquela travessa lá, né? Isso, ali termina. Aí teoricamente é mais rápido. Aí é mais rápido. Mas teoricamente eles vão trabalhar os dois poços, as duas obras. Chega num ponto que eles não pode esperar terminar essa para começar outra. Eles vão, daqui a pouco eles vão ver assim, para fazer essa parte por cima vai demorar 6 meses. Então no início do ano que vem provavelmente eles vão estar trabalhando aqui por baixo e uma equipe por cima. Deco, a prefeitura junto com o SAMAI já procurou ou está fazendo alguma investigação para entender o que aconteceu ou a origem de tudo, quem são os responsáveis por tudo que aconteceu ali nesses dias que Brusque foi historicamente ficando sem água toda a cidade. Enfim, existe alguma ação dentro do executivo e junto ao SAMAI para se identificar de quem e responsabilizar, né? De quem foi o erro, se o erro foi da empresa que estava prestando serviço, se o erro foi estratégico dentro do SAMAI, de planejamento. Eu não vou nem entrar no mérito da comunicação, isso é outro assunto, mas eu quero saber a parte realmente de infraestrutura, de tomada de decisão para se fazer essa situação e não acontecer mais isso. Vocês já conseguiram obter uma resposta para dizer isso para a comunidade? Olha, o erro foi tal, vamos resolver isso para nunca mais acontecer. Vocês já chegaram a essa conclusão? Então, teve um erro? Teve, né? A população ficar sem água, teve um erro. As bombas não funcionaram, mas paralelo a isso, a gente não pode ficar se baseando só nas bombas que não funcionaram. Então, está sendo investigado para ver se teve um erro da empresa que forneceu essas bombas, da equipe que estava fazendo, que não teve um planejamento. Então, essa equipe era da empresa ou essa equipe era mista? Empresa e SAMAI, como é que era? Tinha do SAMAI, tinha da empresa, tinha terceirizado, então se teve um erro ali de estratégico, alguma coisa, então está sendo levantado, né? Até para usar isso de exemplo para outras frentes, né? E paralelo a isso, ontem à noite a gente começou a passar a tubulação do Guarani pro SAMAI, porque foi instalada as bombas, mas aquela passagem de água foi feita até na ponte do Guarani e agora tem que fazer da ponte do Guarani até o SAMAI. Eu tomei a decisão junto com o Breno de fazer essa passagem seca. A gente vai passar toda a tubulação seca, ligar lá em cima no SAMAI e depois chega no final, a gente liga aqui na bomba, porque daí não precisa parar, porque só fecha a válvula, liga na bomba, mas daí não precisa parar o tratamento. Então eu já pedi para ele, quando eu assumi, Breno, semana que vem começa a obra de passar essa tubulação de 500 milímetros para lá, para a gente não ter mais atraso e aumentar o quanto antes essa produção de água que a gente precisa para o verão, tá isso aí rodando para a gente ter esse aumento de 40% de tratamento de água. Então estão passando, a gente decidiu também em conjunto nessas obras programadas de grande monta do município fazer à noite. Vai ter um problema para quem mora ali perto no início ali que tem os prédios, vai, mas o problema é momentâneo, o benefício pois é permanente por causa do barulho, mas a gente não vai ter o problema de ter um canteiro de obra durante o dia montado, trancando aquele trânsito também do Guarani, da Guabiruba, do Rio Branco, todo que passa por aí pro centro. Então eles trabalham das 10 da noite às 4 da manhã. 4 da manhã eles deixam tudo fechado, só sinalizado. Então a gente até pede para a população, quem passa a noite ali cuidar, e até de dia, porque vai ter um recorte na pista, mas vai estar tampado para não ter problema nenhum. Mas a gente vai tocar essa obra à noite para a gente interferir o mínimo possível no dia a dia das pessoas. Mas só para confirmar, então o SAMAI, através do seu presidente, o Breno, está fazendo um levantamento para buscar saber e quais são as responsabilidades nesse evento de natureza grave que aconteceu em Brusque recentemente, da falta de água na cidade. Está sendo feito. Como é que a gente chama isso? É um trabalho de auditoria interna, é isso? Está fazendo uma auditoria, um levantamento que, se for necessário, por ver se tem a necessidade de abrir um processo administrativo, alguma coisa. Certo. Mas a princípio ele está fazendo primeiro os levantamentos. Mas o prefeito,
pode ter havido um boicote, alguma coisa? Você acredita nisso? Isso é difícil falar, né? Né? É difícil falar. Suposições assim a gente já tem bastante e recebe bastante. Então é bom ter em cima de fatos, né? E trouxe um desgaste grande para vocês, né? Foi, com certeza. Uma semana? Com certeza, imagina. Até eu para tomar banho estava indo na minha avó, rapaz. Ela tem um poço, né? Não, todo mundo, né, Deco? Fala sério, isso aí é uma situação que realmente afetou a cidade inteira, alguns mais, outros menos, né? Essa semana eu fui na festa de igreja e conversei com o pessoal e na minha casa não deu problema, porque eu tenho caixa, daí quando vinha já enchia, tem uma caixa grande. O outro falou assim, não, no nosso prédio também tem uma cisterna grande e não deu problema. Então, alguns já tiveram problema. Aí vem uma situação estratégica que eu penso que aí o SAMAI falhou gravemente. Eu não vou nem entrar no mérito da infraestrutura de operacional ali da obra, mas essa de avisar, olha, pode acontecer uma necessidade de ficar 2 ou 3 dias sem água, então preencha a sua caixa, prepare-se, faça banho de marinheiro, não desperdice. Olha aqui, vou dar um exemplo para você, aqui na frente da rádio, no evento a galera sem água, tinha uma pessoa lá com uma mangueira limpando a calçada. Fala sério, cara. Ô, gente, aí Fala sério. Eu saí aqui da emissora, passei pro detonador, pessoa lá limpando a calçada. Vai um pouco de bom senso, né? Vai um pouco então, bom senso. Aí o que falta? Falta informação. E até um pouco, a gente conversou sobre isso também, e para preservar as pessoas e ajudar as pessoas, a gente tem que fazer uma campanha do pessoal também instalar uma caixa d'água em casa. Ótimo. Porque assim, tem gente que é direto da rede, não tem uma reservação. Sim. Né? Não tem uma reservação de água. Talvez a eficiência no fornecimento de 1.000 litros já ajuda bastante. Talvez a eficiência no fornecimento de água seja tanto, sim, que isso nunca aconteceu dessa forma como ocorreu, que o cidadão está dizendo, olha, nunca aconteceu isso, não vai acontecer. Aí está uma ideia de fazer uma campanha. A gente está sempre suscetível aqui a catástrofes de enchente, Exato. E às vezes essas catástrofes param também tratamento de água. Perfeito. Como já parou. E então, se tiver uma reservação, pelo menos a pessoa está por 2 dias, 3 dias, está garantido. Então a gente tem que fazer esse incentivo. Pessoas mais carentes, quem sabe a prefeitura ajudar com isso. Acho que é um ponto que a gente tem que avançar. Perfeito. Avançar no nosso trabalho, mas na conscientização das pessoas também. Porque também tu vai falar assim na rádio, pode faltar água no final de semana, dobra o consumo. Capaz de faltar antes, porque dobra o consumo. Sim. O pessoal quer reservar. Não, daí enche balde, enche galão, enche sacola, enche tudo. Perguntinhas rápido, o tempo está quase acabando, Gilei. A Viviana nem falamos de política. Nem falando de política. Mas vai ter que ter tempo para falar, né? Tem. Vamos lá, a Viviana está perguntando o seguinte, o prefeito, atenção para a Rua da Fazenda, já que falamos aqui da Rua da Fazenda, sinalização de carros e caminhões que andam muito rápido e também bocas de lobo que não foram acabadas. Alguma previsão de algum trabalho nesse sentido? Olha, da boca do lobo nem sabia, tô sabendo. Já vou comunicar ao Ivan, mas a princípio, até fui essa semana lá, falei com o seu Francisco, morador da rua lá, fui lá dar uma olhada na rua que a gente... Na parte feita nova, nas 2 partes feitas novas, fui lá dar uma olhada. Aí eu falei assim, vamos dar uma paradinha, dar uma caminhada. A primeira coisa que pede é lombada. Sim. A estrada ruim, primeiro não tem lombada, mas a primeira coisa que pede é lombada. E aí fui falar com o seu Francisco lá, mandar até um abraço para ele. Tomei um cafezinho com ele lá com o seu Francisco e foi até bom de conversar. Ele falou que ficou uma beleza, ficou muito bom. Na frente da casa dele não tinha boca de lobo, foi feito, ele pediu só para dar uma baixadinha para a água correr, mas a princípio eu vou ver com o Ivan essa parte da boca de lobo não terminada lá. Outra pergunta, a situação na rua Lois Winter, aqui no Nova Brasília, para tirar a água que cai na Luísa Pereira. O prefeito, o vice-prefeito, o prefeito no caso já sabe do caso. Já sei do caso, fui lá visitar a localidade, passa por baixo de uma casa a tubulação. A tubulação passa por baixo da casa, estourou a tubulação, a pessoa ficou fora de casa. Aí levei o secretário de obras lá para ele ver o que daria para ser feito. Eles chamaram a engenharia para ver o que a gente pode fazer para melhorar aquela situação da Lois Winter. É bem complicada. Na enchente que deu, estourou essa tubulação, caiu uma parte da casa ali, cedeu. Quem sabe, quem vai lá ver, para tirar para a rua, sobe o morro.
a água não sobe, não tem como tirar. E vai ter que melhorar ali a tubulação que tem no terreno dela para não dar mais problema para ela voltar a morar na casa dela. Mas é uma situação bem complicada, porque é uma casa feita em cima da tubulação, né? Da saída de água. Outra pergunta: quando vamos receber uma resposta sobre o assunto conversado em reunião no gabinete aberto da prefeitura com o vice-prefeito Deco sobre os problemas das ruas aqui no Limeira? Limpeza da vala, próximo à Rua do Fogo, máquina já não está por aqui mais, na parte 200 metros abaixo de onde saiu uma foto na reportagem, não limparam ainda? A Rua do Fogo ali, a Rua da Limeira, a gente foi semana retrasada, eu fui com o Ivan lá, passei com ele para ver o que a gente poderia fazer para dar uma melhorada. É complicado, uma rua de barro ali que tem que fazer uma parte de drenagem, tem que fazer uma parte de limpeza mesmo da vala. O Ivan ia botar na programação, mas paralelo a isso a gente vai provavelmente novamente lá para falar com os moradores. Tem os moradores lá que são bem ativos, trabalham, ajudam, para escutar eles também. Eles têm às vezes uma saída melhor e para a gente fazer isso, otimizar e resolver um pouco antes. Lógico que às vezes uma obra de drenagem de grande monta ali vai ter que captar recursos, vai gastar muito, mas a gente vai ver o que consegue fazer para pelo menos amenizar a situação que tem lá. Eu e o Ivan já fomos lá na região e provavelmente voltaremos lá para falar com um rapaz que estava no gabinete aberto lá. Esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Será que é ele aqui? Vamos ver se é ele que mandou a mensagem aqui. Vamos ver, já te digo aqui. É o Adriano? O Adriano. E o Adriano é um lutador aí na região, ele luta pela melhoria do local ali. E com certeza a gente vai dar esse respaldo para ele lá. Mandar um abraço para ele. Highlander, é um guerreiro. É verdade. Coloca a imagem aí, Valdomiro. Tá no ar aí só para mostrar a imagem e fazer aqui descrever essa imagem. Que foi feita agora pela manhã. Rodrigo Santos, descreva. Não, essas são imagens, inclusive é o carro da rádio passando aí pela ponte aí, né? A ponte aí, não. Olha aí, ó. Passando pela ponte. Já estão plantando a grama ali, ó. Bacana, cara. Bacana, né? Quando ficar pronto, isso aí vai ser uma mão na roda aí. Sim. A gente fez algumas mudanças nesse projeto, vocês sabem, não? Fez algumas mudanças? Eu soube que vocês tiveram que mudar o projeto lá na ponte da gráfica lá para fazer também o acesso lá, né? Sim, aquela ponte a gente vai aumentar em 30 metros, aquela ponte. Alois Petermann, se não me engano, né? Aquela ponte vai ter que fazer a passagem por baixo. Vai trancar aquela ponte lá, mas porque a Beira Rio ali, no projeto inicial, passava por cima e fazia uma rótula por cima. E ia trancar muito o trânsito e outra. A água do Dom Joaquim ia ficar represada ainda na Alois Petermann. Então a gente vai fazer essa extensão de 30 metros na ponte, daí a Beira Rio passa por baixo e faz essas alças como a gente fez ali. Por baixo. Muito legal. Isso já está contemplado no projeto, tudo dessa mudança lá na ponte da Na verdade, a gente mudou o projeto. O projeto está em fase ainda de aprovação pelos engenheiros, né? Quero mandar um abraço para a equipe de engenharia do CIA que está acompanhando isso. Então a gente faz a solicitação, a gente tem as ideias loucas, mas a engenharia que tem que botar no papel, né? Ô Deco, a minha última colocação é política. Que a gente poderia estender aqui e dava mais um programa, mas de maneira muito curta, né? Como é que foi essa tua saída do Partido Liberal para a entrada do Republicanos? O que te motivou? Qual foi a motivação maior? Estratégia política, convite do Republicanos, alinhado com o governo federal, né? Como é que você está trabalhando isso e como é que ocorreu essa tua saída? O Republicanos, ele, se tu for ver estatutamente, ele é um dos partidos mais conservador que tem. Até porque ele veio da igreja, né? Ele veio da igreja, então ele tem os seus princípios de direita. Ele está aqui em Santa Catarina, quem está comandando o Republicanos é o Jorge, junto com o Juca, irmão do Jorginho Melo, que é o governador. Então o Jorginho tem total autonomia até no Republicanos. E com a vida do Bolsonaro, na época, pro PL, a gente sabe que o PL encheu de gente. Encheu de muita gente, muitos prefeitos, lideranças, tudo. E o Jorginho também tem essa estratégia de montar duas frentes em Santa Catarina e dividir um pouco as lideranças do partido. Então, foi um acordo com o Jorginho Melo de ir pro Republicanos, assumir Republicanos Brusque, eu sou presidente aqui, montamos uma executiva, que já tinha um republicano, já estava andando bem, então o pessoal
se manteve na executiva também, quem estava já, a gente acrescentou mais gente para a gente engrossar esse caldo. A estratégia é a gente crescer junto com o PL, até porque tudo que se encaminha com essas decisões de STF, essas decisões da canetada, né? Eles vão querer bloquear Bolsonaro para a próxima eleição e tem tudo para ser o Tarcísio, o governador de São Paulo, que é do Republicanos. Então é um nome hoje que está mais se destacando no Brasil, até por pesquisas que se tem, e eu acho que é um grande nome. O Tarcísio é um grande nome da direita, é um cara bem ponderado, um cara inteligente, um cara que sabe trabalhar, um cara que já tem uma carga política, porque já trabalhou no governo federal, no governo do Bolsonaro. Então ele é um cara que com certeza tem toda a capacidade e condições de tocar o país. Então a gente está no Republicanos com um projeto de em paralelo com o PL, levar duas frentes fortes de direita. A gente não adianta montar um partido só, porque tem muita gente, principalmente na região sul, que simpatiza com a direita, simpatiza com o movimento conservador. Então a gente está com essa frente de montar duas frentes fortes de direita. Muito bem, era isso. A gente podia até se estender aí, mas vai ter outra oportunidade. Deco, muito obrigado. Eu que agradeço e sempre digo, né? A gente está a serviço aí. Então a gente está aí para responder perguntas, para atender a população, para trabalhar para a população, com o povo em geral. Então a gente está sempre à disposição, tanto da rádio, que a gente agradece, que abre as portas para passar em larga escala todo o trabalho do governo, responder as perguntas, receber também as críticas, os elogios, né? Porque a gente sabe que assim nunca vai agradar todo mundo. É que nem lombada, todo mundo quer lombada, mas ninguém quer na frente de casa. Então tu vai agradar todo mundo, mas quem está na frente da casa não vai agradar. Então a gente sabe que nunca vai agradar todo mundo, mas a gente está aí para fazer o melhor possível para atender toda a população. Então à disposição, atendendo e no devido tempo, até por intercorrências de burocracias, se a gente vê quando está no serviço público, a gente vai atender as solicitações e deixar a cidade com certeza muito melhor do que a gente pegou.